Tami do Literatami. Eu sou a Tarsila do Bookwings. E esse é o primeiro vídeo do Double T que a gente resolveu criar para conversar sobre as comparações entre livros e suas adaptações cinematográficas. O primeiro livro que a gente escolheu para conversar é A Cor Púrpura, da Alice Walker. O livro fala sobre a Cilly, que é uma menina negra que mora lá nos Estados Unidos. E ela resolve escrever cartas para Deus como uma forma de contar a história dela para alguém, como uma forma de fuga da realidade. Então o livro é um romance epistolar e começa com ela mandando uma carta para Deus sobre como foi a primeira vez que o pai dela abusou dela. Então a Cilly, ela sofreu abusos do pai desde criança. Depois de um tempo ela acaba sendo entregue a um homem que ela não amava para casar com ele, porque o pai obrigou, e aí ela se vê separada da irmã, que era a pessoa que ela mais amava no mundo. Então a única forma que ela tinha mesmo, a única pessoa que poderia escutá-la era Deus. Então ela utiliza as cartas para poder desabafar todo o sofrimento que ela passava. Aí o pai dela deu ela em casamento pra um cara que ela nem gostava, nem conhecia, nem nada. E esse cara queria, na verdade, era casar com a irmã dela, só que a irmã dela era mais nova, então o pai falou, não, vai ter que casar com a mais velha. E ela foi pra casa dele, então ela não gostava dele nem nada, e ele também era uma pessoa muito violenta, maltratava ela, violentava ela. E ele também tinha filhos, então, de outro casamento, então ela era obrigada a cuidar da casa, cuidar dos filhos dele, e ela aguentava sempre tudo muito calada. Inclusive, ele não gostava dela, ele era apaixonado por uma cantora, que era meio famosa, assim, na época, entre os negros, que era Shug Avery. E a própria Cilly admirava muito o trabalho da Shug Avery, até que um dia essa cantora vai parar na casa deles. A Shug Avery também gostava dele, então achei que no começo elas iam se odiar. Só que não foi isso que aconteceu, elas viraram muito amigas. Elas acabaram virando muito amigas e isso vai ser muito importante pro desenrolar da história do livro. Parece que as duas eram opostas, porque a Cilly aguentava tudo calada, ela era muito submissa, porque ela foi criada pra ser assim. Desde criança o pai abusava dela, ela não tinha direito de falar nada do que ela tava sentindo, ela só tinha que aceitar. Em compensação, a Shug Avery, ela não aceitava nada de ninguém, ela não levava desaforo pra casa. Então, ela serviu pra mostrar, pra levar a Cilly pro caminho que é o principal do livro, eu achei, que é mostrar essa mudança que acontece na Cilly, depois que elas viram amigas, que a Cilly se transforma, né? E aí entra as diferenças entre o filme e o livro. O filme foi dirigido pelo Steven Spielberg, que ele é muito famoso, teve várias indicações ao Oscar. A atriz principal que faz o papel da Cilly é a Whoopi Goldberg, que ela é muito famosa por aquele filme Mudança de Hábito. O filme foi a estreia da Oprah no cinema, e para interpretar a Avery foi indicada a Tina Turner, só que ela não aceitou. Então aí o papel ficou para uma outra pessoa. Que faz o papel muito bem, eu achei. Eu também. Eu gostei muito da escolha dos atores. Eu acho que eles interpretaram bem. Acho que eles incorporaram a ideia do diretor, que foi Steven Spielberg. Mas eu preferi com certeza o livro, que entrou para os meus favoritos do planeta. Por quê? Um dos motivos. Primeiro que no livro a gente tem acesso à forma como a Cilly escreve. Então a gente vê que realmente tem aquela diferença, né, entre a educação dos negros e a educação dos brancos. É importante dizer que esse livro retrata muito a opressão sobre os negros. Só que o problema é que não era só a opressão dos brancos contra os negros, e também dos negros contra eles mesmos. Então, os homens mostra no livro de uma forma como se eles fossem muito violentos mesmo. Então, eles oprimem muito as mulheres e se oprimem. Então, muitos que eram assim, que tinham algum trabalho que era mais importante do que o outro, então eles também se faziam distinção entre eles mesmos. E no filme isso não acontece direito, assim, é mais mesmo essa opressão dos negros contra os próprios negros do que a dos brancos contra os negros. Tem até uma parte que me tocou muito no livro, que te tocou também, porque a gente leu junto, a gente foi conversando, que é quando a Cilly fala, ela para de escrever pra Deus e ela começa a escrever pra irmã dela, porque a própria Shug colocou, né, ajudou ela a pensar que o Deus que eles veneravam era um Deus branco. Então era um Deus criado pelos brancos que servia não como um pai para os negros, mas para oprimir. Tipo, o próprio Deus acabava oprimindo os negros. E a reflexão que ela faz sobre isso, ela fala que Deus
tá na natureza, tá em tudo. Não é exatamente aquele homem branco que fica lá em cima mandando na sua vida. Eu achei isso sensacional. Eu também adorei essa parte. Eu acho que isso mostra bastante, é uma alegoria muito forte do poder dos brancos sobre os negros, porque é um poder maior do que o de Deus, né? E quando ela cai na real sobre isso, eu achei que foi muito legal a gente pensar. E outra coisa que eu acho que foi mais importante do livro foi a mudança, o amadurecimento que ocorreu na vida da Cilly, depois que ela virou amiga da Cher Gabriel. Uma mudança total, completamente. Ela, daquela menininha que só aceitava e ficava quieta, só era oprimida, era maltratada, violentada, passou a tomar conta da própria vida, a seguir seu caminho, a fazer do jeito que achava que estava certo, sem medo, ficou muito corajosa, até virou uma mãezona, né, no fim das contas. E assim, no livro, isso é um processo. A gente vê que depois que chega, não é que assim, pronto, aconteceu. Não, é um processo. Então a gente vai vendo o que ela tá pensando, porque ela tá escrevendo, a gente tem acesso à mente dela. Então é uma coisa que é meio devagar até ela perceber. Só que no filme eu achei que foi uma coisa muito assim, porque tem uma cena especial, que eu não vou falar agora, é claro, que mostra isso, que mostra que ela virou uma pessoa forte. Mas esse processo todo, parece que no filme ela o tempo todo ela é uma menina boba e idiota. E no livro a gente vê que não, é porque ela não tinha acesso a muitas coisas que depois se abriram pra ela. Não que ela não tenha sido mesmo uma pessoa submissa, como a gente já falou. Só que eu acho que no livro fica um pouco mais claro que foi levando um tempo, não foi uma coisa de uma hora pra outra. E aos poucos ela foi ganhando essa autoconfiança e foi se amando. Eu acho que o interessante do livro é justamente isso, acompanhar como ela, de uma pessoa que era totalmente oprimida, passou a ser uma pessoa que tomava conta da própria vida e que não deixava as pessoas saírem pisando nela mais. Eu acho que isso que foi o interessante. Isso aconteceu lentamente, ao longo dos anos. Então, o lapso temporal do livro acho que uma questão assim de 20 anos quase, ou mais, pra menos. Mas é um tempo assim, demorado, demandou tempo, demandou que acontecessem coisas com ela antes dela se tornar o que ela se tornou no fim das contas. E contextualizando, né, agora, é claro que as coisas já melhoraram bastante, mas a gente ainda fica sabendo de casos em que as mulheres sofrem muito pelos maridos ou pelos pais, ou qualquer machismo, né, gente? E assim, é muito reconfortante você ter acesso a um livro em que uma mulher negra totalmente submissa consegue dar a volta por cima. Isso não é um spoiler, tá, gente? Porque o legal do livro é você acompanhar como que acontece essa volta por cima. Porque você sabe que não vai ser sempre desse jeito, senão não teria motivo o livro. Mas assim, foi contextualizando, acho que até hoje, se uma mulher que passa por essas situações assim tão fortes de opressão e de violência, acho que se ela lesse esse livro, ela ia ganhar uma força também. Então é um livro que eu recomendo, assim, pra todo mundo, porque não é um livro difícil de ler. O filme também é muito lindo. Eu gostei dos cenários. Os atores, já falei que eu gostei da escolha de todos os atores. Mudou um pouco o meu modo de pensar. Porque às vezes a gente vê as pessoas e a gente não sabe pelo que elas passam, né? Acho que o livro, ele amplia os horizontes da gente, porque é como se você tivesse um jeito de pensar na sua vida, falasse assim, as coisas são assim porque chegaram a esse ponto e talvez vão continuar assim porque não tem pra onde ir. E aí a amizade que ela teve, a relação dela com a irmã dela, prova pra gente que não, tem vários outros jeitos da mesma coisa acontecer e que dá sim pra dar a volta por cima, não tem quem te segure se você não quiser que te segurem. Eu acho que é por isso que foi, assim, uma boa leitura. E não só pra quem é negro, assim, mas pra todos os tipos de opressão. Acho que todas as pessoas que se sentem oprimidas de alguma forma podem aprender com esse livro também. E também outra coisa legal é que no início do livro as pessoas fortes são os homens, que eles usam da violência física, a força física deles. Só que depois quando a gente para pra pensar quem são os personagens fortes, a Cilly vira uma personagem super forte, a Cher Gabriel, a irmã da Cilly, que ela passa também uma história paralela, que depois a gente tem acesso, que a gente fica assim, nossa, olha o que essa mulher faz. E tem a personagem da Oprah, que é a Sofia. Nossa! Gente, que personagem. Então assim, são mulheres muito fortes, sabe? Isso é muito legal da gente ver. E vocês sabem, toda vez que eu faço um vídeo, eu tento pegar ali o papel da mulher, então... Gente, eu sou mulher, eu apoio as mulheres, pronto, acabou. Então acho que esse livro
Gente, Alice Walker, coraçõezinhos pra ela. Exatamente. Vale muito a pena ler. Não tem escrita difícil, porque a Cília é quase analfabeta, então a escrita tem erros de português, né? No caso, o inglês, que foi traduzido com os erros mesmo. Mas é uma leitura muito gostosa, às vezes parecia que ela estava escrevendo a carta pra gente. Exatamente. Essa era a minha sensação. E mostra acho que o objetivo principal do livro é mostrar essa volta por cima, que todo mundo ter a oportunidade de dar, né? Talvez a gente só precise de uma Shug Avery ali na nossa vida pra mostrar que a gente é capaz. Você gostou? Adorei, recomendo pra todo mundo, todas as idades. Bom, todas as idades não, né? Tipo assim, se você já tem uns 15 anos, talvez você já possa pegar o livro pra ler, mas com calma, tudo em seu tempo. Tudo em seu tempo, mas é um livro ótimo. O filme também é bom, mas não passe por cima do livro, tá? Eu recomendaria o que a gente fez, de ler primeiro e depois assistir ao filme. Exatamente. E é isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Esse não vai ser o primeiro, esse não vai ser o único. A gente pretende fazer mais, a gente tá assistindo aos filmes e lendo os livros. Se vocês tiverem sugestões, deixem aí nos comentários. O próximo vídeo do Double Tea vai pro canal da Tarsila, então não deixe de se inscrever no canal dela. Comente aqui embaixo o que você achou, não se esqueça de curtir, acompanhar a Literatame e o Bookwings nas redes sociais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!